Sejam bem-vindos, alunos do curso de graduação em Medicina da Universidade de Caxias do Sul, para mais uma das nossas aulas, dirigidas para a disciplina de Semiologia, ou também chamada de Propedêutica no nosso curso. Aqui quem está falando com vocês é o professor Fabrício Fortuna, e essa nossa aula de hoje vai abordar especificamente o exame da cabeça e da região cervical. Então, seguindo a nossa ideia de um exame físico que vá desde o cabelo até o dedão do pé, seguindo a ordem, né? Nós vamos começar então, depois do exame físico geral, com a nossa avaliação da cabeça e da região cervical. E o que a gente tem que avaliar nessa etapa do exame físico? Que a rigor, ele já vai começar para o médico mais experiente, junto com a anamnese, porque enquanto o paciente está conversando com você já está observando algumas coisas no rosto dele, algumas coisas vão saltar aos olhos, outras com experiência, com o tempo você vai começando a perceber, mas é importante você fazer uma anotação mental ou no seu material de anotação, para não esquecer de abordar isso mais adiante, tá? Para não deixar passar coisas que você nota enquanto está conversando com o paciente, não deixar depois de abordar mais especificamente ou na revisão dos sistemas ou no exame físico adequado. Tá? Então a gente vai, obviamente, atentar para a pele e os fâneros, tá? Marcas, sinais, erupções cutâneas, rashes, úlceras, lesões com alteração de cor, aftas na região da mucosa oral. Na implantação das sobrancelhas, nós vamos prestar atenção no cabelo, na implantação do cabelo, se está normal ou não, qual é a qualidade desse cabelo, se ele está trófico ou se ele apresenta sinais de doença, né? Nós vamos atentar também para alterações neurológicas, que são os pares cranianos. Nós vamos abordar aqui, diferentemente do exame neurológico completo, mas alguma coisa que a gente já pode fazer enquanto está examinando isso, para já detectar alguma alteração que comprometa algum dos 12 pares cranianos que a gente tem. Nós vamos examinar especificamente a região e função dos olhos, dos ouvidos, do nariz, a garganta e região oral e a região cervical. Especificamente de sintomas dessa região anatômica, existe uma série de sintomas que nós devemos conhecer qual é o significado para poder traduzir especificamente na nossa anamnese o que o paciente está querendo nos dizer. Cefaleia ou dor de cabeça é a causa mais comum de procura por atendimento médico como sintoma. Tá? Então é o primeiro sintoma mais comum que aflige os nossos pacientes. Tá? Então, as causas da cefaleia podem variar desde condições comuns, como a cefaleia tensional, até doenças com risco de vida imediato, como a hemorragia intracraniana, ruptura de aneurisma, AVCs isquêmicos, meningites e meningoencefalites. Então existe toda uma semiologia adequada para você determinar adequadamente qual o tempo de duração da cefaleia, se ela é unilateral, bilateral, qual que é o caráter dessa dor, se é a principal dor de cabeça, a maior dor de cabeça que já sentiu na sua vida, se o início é súbito ou insidioso, se existe história familiar. A partir de toda essa qualificação da cefaleia que você vai tentar encaixar isso, o comportamento, se ela é em crises, se ela é recorrente, em um diagnóstico específico, tá? Não vou me deter aqui em todo o diagnóstico diferencial da cefaleia, que é muito extenso, mas basicamente é muito importante você, assim como qualquer sintoma, fazer uma qualificação desse sintoma muito adequada na exploração dele. Dor de garganta, que também é um sintoma muito comum, tá? A causa mais comum da dor de garganta são as infecções virais de vias aéreas superiores, mas também tumores,
Rinocinusite crônica causam frequentemente dor de garganta, refluxo gastroesofágico. Tá? Disfagia. O que é disfagia? É a dificuldade para engolir. Então, ela pode se manifestar em qualquer ponto do trato digestivo. Ela costuma ser diferenciada semiologicamente em disfagia alta, média ou baixa. Obviamente, como nós estamos falando aqui de cabeça e região cervical, o que nos interessa aqui é a disfagia alta, que pode significar um problema na faringe, na laringe ou no esfíncter esofágico superior. A sensação de que é difícil engolir, é importante caracterizar se essa disfagia ela é para sólido, para pastoso ou para líquido, porque diferentes doenças podem comprometer de forma diferente a capacidade de deglutição. Causas comuns de disfasia também são tumores, alterações anatômicas ali, mas também hoje, muito comumente, as doenças neurológicas ou neurodegenerativas, como demências por Alzheimer ou doença de Parkinson, são causas comuns de disfagia. Odinofagia. Então, disfagia é a dificuldade de deglutir, a odinofagia é a percepção de dor para engolir. Mais comumente está associada com lesões por tumores ou inflamatórias ao longo do trato gastrointestinal superior, laringe ou mesmo esôfago superior. A halitose, que é a percepção de um cheiro desagradável saindo da boca, pode significar simplesmente desde a má higiene bucal, mas que é uma coisa importante da gente detectar na semiologia, como também a presença de doenças como refluxo gastroesofágico, infecções da via aérea superior, como sinusites crônicas. Então, esse é um sintoma que é bastante comum e que nem sempre significa doença, tá? A halitose pode ser uma característica do indivíduo que vai apenas precisar de um cuidado ou encaminhamento para um especialista de higiene bucal, mas pode também eventualmente significar ou estar associado com um quadro de doença. Xerostomia. Xerostomia significa boca seca. Muito comumente hoje é efeito colateral do uso de medicações, principalmente as medicações utilizadas cronicamente para o tratamento dos distúrbios psiquiátricos, porém eventualmente associada com doenças, como por exemplo a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que compromete as glândulas salivares, causando essa sensação de boca seca, então. Tá? A dor no rosto, que é diferente da cefaleia, então a cefaleia é aquela dor que tem a distribuição da calota craniana. A face, ela não é considerada parte do crânio, ela é separada do crânio anatomicamente, vocês já estudaram isso. Então a dor que é referida para a face, frequentemente ela tem origem nos seios paranasais. Tá? E é um sintoma bastante comum das rinossinusites crônicas ou das sinusites agudas. Em relação ao aparelho auditivo, otalgia, é a dor de ouvido, tá? Que é bastante comum, pode ter causas otites externas, otites internas, otites médias, né? Infecções, podem ser infecciosas ou podem ser inflamatórias, então existe uma ampla gama de diagnóstico diferencial das otites, mas de um modo ou de outro, a maioria delas cursa com a sensação de dor auricular. A otorreia, que é a secreção aumentada no ouvido, todo mundo sabe que a gente produz o cerumen, né, que é uma camada protetora de cera para o nosso conduto auditivo externo, mas que eventualmente com a otite externa esse cerumen ele vai mudar, vai virar uma secreção inflamatória ou até purulenta que pode mudar de cor. Então esse é um sintoma bastante comum das afecções do conduto auditivo externo. Otorragia, que é sangramento do conduto auditivo externo, pode ser secundária a trauma, corpo estranho, infecções, ruptura da membrana timpânica por afecções do ouvido médio. Também o paciente pode se queixar de uma sensação de ouvido cheio nas otites médias, as otites serosas,
ou doenças das vias aéreas superiores que comprometam a trompa de Estáquio e a ventilação da orelha média, com acúmulo de secreção dentro dessa estrutura e perda da acuidade auditiva, que é a hipoacusia. O termo médico para descrever a perda de audição é a hipoacusia, que pode ser unilateral, bilateral. E uma queixa que é possível também nos distúrbios da audição é o zumbido, né, que é uma doença bastante difícil de tratar. Geralmente é comprometimento neurológico degenerativo do oitavo paracraniano e que pode ser bastante difícil de conseguir benefício para esse tipo de sintoma. Em relação ao nariz, nós temos aí a obstrução nasal, rinites agudas e rinites crônicas fazem com que essa seja uma queixa bastante comum. A rinorreia, que é a eliminação de secreção inflamatória purulenta através das coanas nasais. A coriza, que é a secreção clara ou hialina aumentada pelas fossas nasais. E os espirros, tá? Que todo mundo espirra de vez em quando, mas como os espirros são muito comuns, ou também chamados assim espirros em salva, sinalizam para uma rinite possivelmente atópica ou alérgica para esse indivíduo. Infecções de via aérea superior menos comumente causam espirros. Os espirros são mais comumente causados pelas afecções alérgicas ou inflamatórias crônicas das vias aéreas superiores. Hiposmia, que é a redução do olfato. Tá? Anosmia, que é a perda total do olfato. Cacosmia, a percepção de um cheiro ruim, cheiro de podre, dentro do olfato. Causa mais comum de cacosmia, é a rinocinusite crônica, quando a purulência da infecção, comprometimento por anaeróbio, causa essa queixa, essa percepção de um cheiro ruim na via aérea superior. Em relação à visão, devemos perguntar sempre aos nossos pacientes se eles percebem visão borrada ou redução da acuidade visual, sempre determinar quanto tempo, início súbito, insidioso, acometendo um olho ou dois, e outros sintomas associados, como sensação de ardor ou dor ocular, né? O olho vermelho, se o olho está ficando vermelho. A diplopia, que é visão dupla, que normalmente sinaliza para uma dificuldade de centralização da nossa visão binocular, comprometimento de algum movimento da musculatura extraorbital, controlada pelos terceiro, quarto e sexto pares cranianos. E em relação à região cervical, nós podemos ter aumento do volume cervical, que pode ser generalizado ou localizado, principalmente na forma dos linfonodos, que ali existem em grande quantidade, para fazer a drenagem linfática das afecções inflamatórias e infecciosas da cabeça. Dor cervical, né, que é muito comum. E também o bócio, que é o aumento da tireoide, que se localiza na região cervical anterior. Então, aumento de volume cervical é uma coisa, mas quando a gente fala bócio, a gente está se referindo exclusivamente ao aumento do volume do tecido tireoideu. Indo mais adiante, em relação aos sinais, o que a gente pode observar em relação ao exame físico da região da cabeça e região cervical? Alopécia, que é áreas de rarefação ou ausência de folículos pilosos ativos, pode então ser localizada ou generalizada. Doenças autoimunes causam esse sinal, bem como as doenças infecciosas. A madarose, que é a rarefação da sobrancelha, tá? Que pode ser causada, por exemplo, pela hanseníase. Os xantelasmas, que são a deposição de gordura ao redor das pálpebras,
em pequenas lesões amareladas e que são sinais de dislipidemia. Catarata, tá, que é uma doença relacionada ao envelhecimento do olho humano, mas que pode ser acelerada por uma série de doenças, como, por exemplo, o diabetes mellitus ou o uso de corticosteroides crônicos. A miose, que é a contração involuntária da pupila, pode ser unilateral ou bilateral, unilateralmente provavelmente sinalizando o comprometimento de terceiro par craniano ou do gânglio estrelado, e bilateralmente sinalizando lesões de ponte ou intoxicação por opioides. A midríase, que é a perda, dilatação total da pupila. Então você perde totalmente o parasimpático, e que geralmente significa perda do tônus do terceiro par craniano. São as fibras de Wernicke-Westphal que transitam junto com o terceiro par craniano. Quando associadas ao coma, isso aí significa herniação cerebral ou hipertensão intracraniana unilateral. E fora disso, daí você tem que buscar outras explicações, como eventualmente até lesões focais do terceiro par para explicar isso. Então, as duas pupilas do mesmo tamanho e reagindo à luz são chamadas então de pupilas isocóricas, iso de igual. Quando você tem diferença de tamanho pupilar, então você tem pupilas anisocóricas, certo? Se elas têm a fotorreação normal à luz, que você testa através de um foco de luz, uma lanterna, tá? E vendo a reação normal é que a pupila contraia quando você estimula a luz, e você contrai tanto a pupila que está sendo estimulada, quanto também a contralateral. Então isso é chamado de reflexo fotomotor direto, pupila que eu estou estimulando contrai, e consensual, pupila contralateral também contrai. Tá? Então, com as pupilas normais, elas são isocóricas e fotorreagentes direta e consensual. Podemos também ter no comprometimento do sétimo par craniano, que é o facial, ou do gânglio estrelado, a ptose palpebral, tá? Que é quando a pálpebra ela cai unilateralmente, ficando parcialmente aberta. As afecções que afetam a musculatura extraocular de forma assimétrica vão causar o estrabismo, que é onde você tem um olho que está diferente e não está convergindo dentro da visão binocular. O estrabismo ele pode ser convergente, quando esse olho está desviando medialmente, ou ele pode ser divergente, quando esse olho está desviando lateralmente. Buscar sempre as assimetrias faciais. Realizar uma boa oroscopia com o auxílio de um abaixador de língua, onde a gente vai avaliar a gengiva, a mucosa labial, a higiene dos dentes, a língua, inspecionar as papilas gustativas e os sulcos da língua. Uma língua que está lisa e sem papilas gustativas, ela sinaliza provavelmente carência de vitaminas. Tá? Então, carência de ferro, carência de vitamina B12, carência de ácido fólico, todo o complexo B, na verdade, carência de oligoelementos como zinco, cobre, tudo isso faz com que a sua língua fique com uma superfície lisa, tá? Diferente da língua normal, que ela tem uma superfície rugosa, uma cor vermelho rutilante, e a língua da infecção de viária superior, ela fica com uma superfície brancacenta, que descola facilmente quando você passa o abaixador de língua, e ela é chamada de língua saborrosa. Na região cervical, nós vamos observar então o aumento local, seja de linfonodos, massas. Nós vamos observar e palpar os pulsos carotídeos, vamos auscultar os pulsos carotídeos, que ficam bem no ângulo da mandíbula na posição anatômica, onde a carótida comum se divide entre carótida interna e externa, e ali que se localizam as obstruções por placas ateroscleróticas normalmente. Nós vamos caracterizar a presença ou ausência de turgência jugular, que é
a jugular interna visível com o paciente a 45 graus, quantos centímetros acima do ângulo da linha que passa ali no topo do externo e na clavícula. Nós vamos palpar a tireoide, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a técnica para palpar a tireoide. Para tudo isso que a gente fez até agora, a gente não precisa mais do que abaixador de língua e lanterna. Existem, entretanto, técnicas auxiliares importantes para avaliar a cabeça e a região cervical, que são a rinoscopia, a otoscopia e o exame do fundo de olho, e que vão precisar de dispositivos específicos para serem realizados. Tá? Ao longo agora da semiologia básica, vocês eventualmente vão até ter algum contato com essas técnicas, porém mais adiante na disciplina de otorrinolaringologia e de oftalmologia, aí isso vai ser com certeza mais abordado com vocês. Então esse é o rosto humano normal. A gente sempre que vai estar examinando o paciente, então de novo, vai estar sempre procurando assimetrias. O rosto normal ele é simétrico. Claro que nem todo mundo é simétrico, né? Obviamente a gente pode ter cicatrizes, deformidades. É incomum que o nariz seja simétrico como dessa senhorita que vocês estão vendo na foto. Os desvios de septo nasal, um pouco para um lado, um pouco para o outro, são extremamente comuns. Mas o que nós procuramos aqui é a assimetria patológica. Eu não mexo um lado do rosto, minha pupila está diferente, minha sobrancelha está diferente, a testa de um lado ela é toda enrugada, normalmente enrugada, e do outro lado ela é toda lisa. Tá? Então isso vai apontar para a gente que tem alguma coisa. Um lado do meu pescoço está mais inchado do que o outro, tá? Minha mandíbula está diferente. É isso que vai sinalizar para a gente que pode estar havendo aqui algum comprometimento patológico dessa região do corpo. Então, continuando, aqui vou introduzir para vocês como que são esses instrumentos utilizados para um exame armado do fundo de olho. Aqui à esquerda, então, vocês estão vendo um oftalmoscópio. Esse aparelho ele tem uma fonte geradora de luz, que pode ser através de pilha ou bateria. E ele tem uma série de lentes que podem ser ajustadas para que o médico, focando dentro da pupila do paciente, consiga avaliar o fundo de olho, onde você enxerga a retina, a camada vascular, né, para poder fazer a avaliação. Esse exame ele precisa ser praticado para que você consiga ser proficiente na obtenção dos resultados. E uma das coisas assim mais de se pensar na propedêutica médica é que praticamente isso hoje ele é relegado exclusivamente aos oftalmologistas. Porque o fundo de olho ele tem muita informação importante para emergencistas, para internistas, a respeito de doenças crônicas que acometam a microvasculatura, e bem como achados diagnosticamente relevantes no caso da abordagem do diagnóstico diferencial do coma. E é importante para o estudante de medicina, a partir do momento em que for introduzido para o oftalmoscópio, geralmente no curso de vocês aqui da UX, isso é feito na disciplina de oftalmologia, adquirir seu oftalmoscópio e praticar a realização do exame de fundo de olho nos seus pacientes. Tá? Obviamente, o fundo de olho adequadamente realizado, ele precisa de uma sala escurecida e do uso de oftalmoplégicos, soluções que paralisem temporariamente o reflexo de constrição pupilar à luz. Porém, mesmo sem esses requisitos completamente satisfeitos, a gente consegue, com um pouco de prática, obter aquelas informações relevantes para a nossa avaliação dos pacientes não oftalmológicos, não do especialista,
como por exemplo hipertensos crônicos, renais crônicos, diabéticos, suspeita de endocardite e avaliação diagnóstica do coma. Aqui à direita então vocês veem um otoscópio, que é muito mais fácil de ser utilizado. Ele também tem uma fonte de luz com uma lente única, você não precisa ajustar a lente. E o que você ajusta é o tamanho dos cones que são inseridos dentro do conduto auditivo externo, com todo cuidado. Existem cones adultos e infantis para observação do conduto auditivo externo, da membrana timpânica, e como essa é translúcida, você consegue observar as estruturas do ouvido médio para fazer o diagnóstico diferencial então das otites externas e otites médias, bem como avaliação anatômica básica no caso de hipoacusia. Então esse também é uma outra habilidade, que tem que ser angariada ao longo da prática médica. Isso é extremamente importante, principalmente em pediatria, onde as condições otológicas são causas comuns de febre e consulta das crianças pequenas. Um outro instrumento, esse bem mais simples, é o rinoscópio, que vocês estão vendo um rinoscópio rígido típico, para você poder avaliar os cornetos nasais inferior e médio, a mucosa nasal, o septo nasal, para poder fazer o diagnóstico diferencial das condições que afetam o nariz, as rinites agudas, as rinites crônicas, seja ela alérgica ou não alérgica, e as sinusites. Aqui vocês estão vendo como que é o olho normal, a esclera totalmente branca, a íris, que é a membrana que cerca a pupila e que se dilata ou se abre, então miose, o fechamento, constrição, melhor falando, ou a abertura, que é a medríase, conforme o tônus daquele núcleo parasimpático de Erding e Westphal, que viaja junto com o terceiro par. A pálpebra normal, com os cílios normais, que servem para proteger o olho de material particulado. O canal lacrimal, medialmente, tá? Essa membrana, então, a gente tem como avaliar o estado de hidratação do indivíduo, porque ela sempre está úmida, né? Deve estar sempre estar úmida. Cataratas são prontamente observadas no exame físico, porque a córnea fica bastante opaca. Tá? E a sobrancelha, com a sua característica normal. Aqui algumas alterações que eu já comentei para vocês. A gente pode observar aqui no canto esquerdo superior os chantelasmas, que são uma maneira de, rapidamente no exame físico, você identificar indivíduos com dislipidemia e, consequentemente, com risco cardiovascular mais elevado do que a população em geral. No quadro abaixo vocês veem a ptose palpebral, né, com a redução da capacidade de abertura da pálpebra. Isso pode ser causada por paralisia facial periférica, que é a causa mais comum, ou eventualmente até por lesões do gânglio esterelado. Embaixo vocês estão vendo uma exoftalmia, que é quando o olho ele é propelido para fora da cavidade normal na face por um espessamento ou edema do tecido periorbital. Essa é a face típica do paciente que sofre de doença de Graves, uma doença autoimune que causa hipertireoidismo. Então, esses indivíduos eles têm um emagrecimento da face e uma exoftalmia por infiltração das estruturas periorbitárias. Tá? Isso é um diagnóstico que você faz apenas examinando a região dos olhos. Aqui à direita vocês estão vendo então a madarose, num caso de hanseníase, com o apagamento ou a ausência dos folículos pilosos
para a sobrancelha. Então, em relação aos pares cranianos, a gente começa pelo olho. Vocês lembram que são 12 pares cranianos, a gente não testa eles todos de rotina. Importante diferenciar aqui o que é o básico do exame de cabeça e pescoço do que é o exame neurológico completo, que vocês vão ter um pouco mais adiante também. Mas já que a gente está examinando a cabeça com uma fonte de luz, então a gente começa pelo segundo par, através daquele reflexo que eu já comentei, que é o reflexo fotomotor direto e consensual. Aponta a luz para uma pupila, vê ela contrair e vê como é que está respondendo do outro lado. Você testa aí o segundo par, que é o aferente, aquele que percebe, e o terceiro par é o que vai fazer a constrição pupilar. E aqui você está vendo no diapositivo onde é que eles estão saindo lá no crânio. Terceiro par acima da ponte, né, logo na transição entre hipocampo e ponte. Esse outro reflexo aqui, que é o reflexo córneo-palpebral, através de um algodãozinho, o examinador gentilmente passa esse algodão no olho do paciente, e aí o sétimo par vai sentir o algodão na córnea, e o quinto par, que é o trigêmeo, vai involuntariamente fechar a pálpebra. Tá? Então aí você está testando o sétimo par aferente e o quinto par eferente ipsilateral, mesmo lado. Um outro reflexo que vai testar a percepção da localização da cabeça, que quem faz isso é o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, com o movimento conjugado dos olhos. Tá? Então, normalmente, com os reflexos cranianos intactos, você gira a cabeça do paciente de um lado para o outro e o olho vai ficar focando em você. Isso exige que a aferência do oitavo par esteja em conjunto com a eferência do terceiro, do quarto e do sexto par, que são os nervos cranianos que movimentam a musculatura extraocular e colocam o olho no local. Certo? Então, através desses reflexos básicos aqui, e observando a simetria de um lado e do outro, você consegue avaliar o tronco cerebral do seu paciente na beira do leito. Então, aqui um diapositivo demonstrando a inervação da musculatura extraocular, que existe para posicionar adequadamente os dois olhos, para focar bem a imagem. Então, a gente tem o terceiro par, que inerva a maioria dos músculos, e nós temos dois pares, que são o quarto, que é o troclear, e o sexto, que é o abducente, cada um inervando um músculo. Lesões de terceiro par vão desviar o olhar inferiormente lateralmente, causando midríase. Tá? A lesão do quarto par vai desviar o olhar inferiormente e medialmente e causando miose. E a lesão do reto lateral vai desviar o olhar medialmente, bem na posição horizontal. Tá? Então é importante a gente, ao examinar o paciente, colocar o dedo na frente do nariz dele, mais ou menos uns 50 centímetros, e movimentar o dedo de um lado para o outro, para cima e para baixo, fazendo com que ele acompanhe com o olhar o dedo e avaliando a movimentação dos dois globos oculares para ver se ele é capaz de focar a visão. E se os olhos não têm nenhuma dificuldade, sinalizando para comprometimento de algum desses pares cranianos. Como eu já falei, então, o exame de fundo de olho, aqui vocês estão vendo a demonstração, o médico está olhando um dos olhos. Aqui vocês estão a imagem típica, tá? Com artéria e veia e os entrecruzamentos venosos, que são comprometidos nas doenças vasculares crônicas. Bem como pode aparecer, que aqui vocês não estão vendo, mas exudatos e hemorragias, que sinalizam para doença isquêmica crônica microvascular. Antigamente muito vista em hipertensão, que era muito pouco tratada. Hoje praticamente relacionada a diabetes mellitus. Tá?
Aqui o disco óptico, que nos casos de coma com edema cerebral a gente pode ter o edema de papila. E aqui a região onde a gente tem a maior quantidade de receptor para luz e cor, que é a mácula densa. Tá? Esse então é o fundo de olho normal. Eu vou deixar um vídeo de fundoscopia, uma aula de fundoscopia do New England Journal of Medicine. Vou deixar o link dentro do ambiente virtual de aprendizagem de vocês, para que vocês possam completar essa aula. Como eu já falei para vocês, então a oftalmologia vai ir além disso. Tá? Estou dando para vocês a propedêutica básica, mas é importante vocês já terem conhecimento desses elementos diagnósticos do exame do fundo de olho. Aqui eu estou demonstrando para vocês a neuroanatomia funcional da nossa visão. Nós temos aqui nossos globos oculares, que são nossas câmeras. Cada nervo óptico vai ter fibras dos dois lados dos hemisférios cerebrais. Um hemisfério vai emitir fibras que vão avaliar um lado, e o outro hemisfério vai emitir fibras que vão avaliar o outro lado. Então, lateral e medial. As fibras que estão lateralmente vão te dar a visão medial. As fibras que estão medialmente vão te dar a visão lateral, isso em cada globo ocular. Essas fibras elas são provenientes dos lobos occipitais, onde estão os corpos neuronais que interpretam os dados obtidos a partir do efeito da radiação, da captação da radiação na retina, dos fótons na retina, certo? Essas fibras elas vão viajar através das assim chamadas radiações ópticas até a porção profunda dos lobos parietais, certo? Via periventricular até o quiasma óptico, que fica logo acima da hipófise, na célula túrcica, logo acima da célula túrcica, certo? Então, os conceitos que vocês têm que aprender, que a gente pode observar na semiologia, é a cegueira completa do olho, a hemianopsia heterônima, onde você perde campos visuais não concordantes. Ela pode ser lateral ou medial, que vocês estão vendo aí, hemianopsia heterônima lateral. A hemianopsia unilateral. A hemianopsia homônima, que daí pode ser esquerda ou direita. As quadrantopsias homônimas, tá? E isso vai depender de lesões, aonde que está a lesão. Então, por exemplo, um infarto de circulação posterior, um AVC, comprometendo totalmente o lobo occipital de um lado, ele vai dar uma hemianopsia homônima, certo? Lesões de quiasma óptico, tá? Por exemplo, um adenoma de hipófise que está crescendo e pressiona, comprime o quiasma óptico, é um diagnóstico muito comum. Você também vai ter hemianopsia homônima, certo? Lesões parciais de radiações ópticas, você vai ter quadrantopsias, certo? Como é que a gente vai detectar esse tipo de lesão no exame físico? Fazendo a campimetria, tá? Então você fica equidistante do paciente, testa um olho de cada vez. O examinador cobre o mesmo olho que ele orienta o paciente para cobrir e ele compara o seu campo visual com o campo visual referido pelo paciente. Então o olho ele deve ser mantido, o contato visual direto, não se deve mexer o olho. E aí o examinador afasta o dedo e ele vai perguntando, você está vendo meu dedo? Você está vendo meu dedo? Você está vendo meu dedo? E você vai testar os campos visuais laterais e mediais de ambos os olhos, comparando com o seu normal. É assim que nós fazemos a campimetria por comparação.
Aqui vocês estão vendo como que é realizado a otoscopia, um otoscópio, tá? E como que é a visualização normal da membrana timpânica. É uma membrana translúcida, mas que não é totalmente transparente, porque nós temos vasos sanguíneos ali nutrindo essa membrana para que ela seja elástica e úmida, tá? E lá dentro você enxerga os ossículos, tá? Que funcionam para receber os impulsos sonoros através da membrana, transmitindo-os de forma física até a cóclea, onde eles são transformados em sinais nervosos para serem captados e interpretados pelo nosso sistema nervoso central. Tá? Então aqui, se você tiver perfurações, uma membrana totalmente opacificada por pus, ou uma membrana que estiver abaulada com conteúdo seroso lá dentro, é assim que é feito o diagnóstico diferencial das diferentes afecções do ouvido médio, certo? Aqui nós estamos vendo o nariz normal, a anatomia do nariz normal, a ponta do nariz, as coanas nasais, que normalmente tem algum grau de pelos de proteção, chamadas de vibríceas, dependendo da constituição fenotípica de cada indivíduo isso vai mudar, mais em homens do que em mulheres, tá? E lá dentro nós temos então os cornetos nasais, inferior, médio e superior, certo? E os seios paranasais circundando, seios paranasais que servem para nossa vocalização adequada e também para retirar peso da nossa estrutura óssea, né? Porque se o nosso osso da face fosse compacto, nós gastaríamos muito mais energia, a nossa estrutura cervical teria que ser diferente para poder girar a cabeça e sustentar o peso da cabeça, certo? Então é nessa zona aqui que ocorre intensa troca de energia térmica e umidificação do ar. É a nossa zona crítica do olfato, onde é o primeiro par craniano. Normalmente o olfato é testado no exame físico naqueles casos em que o paciente refere alguma queixa em relação ao olfato, hiposmia, anosmia ou cacosmia. Existem kits específicos para isso, com diversos tipos de aroma, cheiro doce, cheiro amargo, cheiro azedo, cheiro ácido, mas, eventualmente, com um pó de café, um líquido adocicado, um vinagre, você consegue mais ou menos realizar esse tipo de exame físico naqueles pacientes que têm essa queixa específica. Aqui vocês estão vendo um corte coronal dos seios paranasais, seio frontal lá em cima, os seios etimoidais logo do lado dos olhos, e aqui os seios maxilares, que costumam ser os maiores e que mais frequentemente estão comprometidos nas sinusites agudas clinicamente relevantes. Tá? Aqui vocês estão vendo os meatos, tá? Com os ósseos de drenagem para dentro das fossas nasais. Né? Então, quando existe a obstrução desses meatos por pólipos ou por edema inflamatório, é que se formam as sinusites bacterianas. E aqui é fácil vocês entenderem por que a dor na face, dor frontal, a frontal, a cefaleia, dor maxilar e eventualmente até a dor referida para a arcada dentária superior, são sintomas comuns nas sinusites bacterianas. Uma etapa muito importante do exame físico da cabeça é a oroscopia. Tá? A boca é uma janela para a nossa saúde global. Aqui vocês estão vendo a língua normal, com as papilas gustativas sinalizadas aqui, a dentição com esmalte, tá? O palato, a epiglote, os pilares faríngeos. Aqui a gente tem as nossas amígdalas palatinas e lá atrás a parede posterior da faringe. Tá? Então é importante avaliar também a mucosa do lábio, a gengiva,
Já falei do estado de higiene dos dentes, que é muito importante para a nossa saúde, certo? Aqui a gente está vendo um pouco melhor, então essa imagem a gente consegue obter apenas com o abaixador de língua. Tá? É importante fazer isso de forma cuidadosa, porque alguns pacientes têm muita sensibilidade do reflexo do vômito. Quando você realiza esse exame, então a vocalização e a mobilidade palatina já está testando pares cranianos também. Tá? Aqui vocês estão vendo a tonsila palatina, o pilar da faringe, e a tonsila palatina, que pode estar aumentada. Aqui vocês estão vendo ela inflamada, e aqui vocês estão vendo uma faringe que é cronicamente ou agudamente inflamada, com um exudato inflamatório. Tá? Então, para você fazer o diagnóstico de infecção ou inflamação de véria superior, é muito importante sempre hoje examinar adequadamente a orofaringe com uma fonte de iluminação boa, porque aí você consegue evitar exames desnecessários, porque as infecções de véria superior são hoje a maior causa de busca de assistência médica, e frequentemente esses pacientes são submetidos a antibiótico terapia desnecessária ou exames complementares como raio-x desnecessários. Basta uma boa horoscopia para estar fazendo o diagnóstico de infecção ou inflamação da faringe. Aqui vocês estão vendo a anatomia da tireoide e a sua relação com as outras estruturas da região cervical anterior onde ela está localizada. Aqui vocês estão vendo o ióide, logo abaixo dele a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. A glândula tireoide ela é formada por dois lóbulos direito e esquerdo, e o istmo, que junta esses dois lobos. Normalmente ela é uma pequena porção de tecido, que nem sempre no indivíduo normal ela vai ser palpável, tá? E que fica contida ao redor, então, da traqueia, entre os músculos, as porções mediais do músculo esternocleidomastoideu. A tireoide ela é melhor palpada por trás. O examinador pede para o paciente sentar. Ele vai utilizar as polpas digitais do indicador, do médio e do anular e vai colocar essas polpas digitais ao lado da traqueia, um pouco abaixo da cartilagem tireoide. Tá? Então você vai deslizar as polpas dos dedos dos dois lados, procurando localizar os lobos da tireoide, bem como nodulações eventuais ou assimetrias desses lobos. Se você não consegue palpar a tireoide na suspeita de doença, você pode dar um copo d'água e pedir para o seu paciente engolir, e mantendo a mão nessa posição, e ver se enquanto ele deglute, você consegue palpar os lobos da tireoide. Então a deglutição ela favorece a palpação da tireoide. Tá? Então é importante localizar aumento, dolorimento da tireoide, assimetria e eventualmente nodulações que possam ser percebidas nos pacientes. A região cervical ela é muito rica em drenagem linfática. Tá? A gente tem aqui um diagrama mostrando a drenagem. Nós temos linfonodos pré-auriculares, retroauriculares, cervicais anteriores, cervicais posteriores, submandibulares e submentonianos. Todas essas cadeias podem eventualmente apresentar aumento de volume como uma forma de reação a processos inflamatórios nessas zonas de drenagem que vocês estão observando. Tá? Então é muito comum nas faringites, otites, que você tenha linfonodos palpáveis nessa região. Porém, eventualmente, eles também podem estar aumentados de tamanho em doenças como linfomas ou neoplasias de cabeça e pescoço. Tá? Então é importante palpar bilateralmente a região cervical em busca de aumento desses linfonodos e caracterizar esse aumento se o linfonodo está aumentado
o quanto ele está aumentado em centímetros ou pompas digitais, qual que é a localização ou a cadeia desse linfonodo, se ele está aderido aos planos profundos, e se a consistência dele é fibroelástica, que é o normal, ou se é pétrea. Eventualmente, infecções supurativas, bacterianas ou micobacterióticas, por exemplo, podem apresentar a exteriorização, a drenagem e fistolização de material purulento desses linfonodos para o ambiente externo. Então, com isso, eu encerro aqui essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Qualquer dúvida, vocês podem sempre me contactar através do AVA ou nas nossas aulas práticas às beiras do leito. E o nosso próximo tema, que eu vou gravar em breve, vai ser o exame da pele e dos anexos. Tendo assim, eu me despeço e até a próxima, caros alunos. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. In the human body, only the retina allows the examiner to achieve direct visualization of the central nervous system and the vasculature. Therefore, the fundoscopic examination is important in the detection of certain systemic diseases and diseases that primarily affect the eye. For non-ophthalmologists, the direct ophthalmoscope is the preferred instrument for examination of the retina. The retinal examination is part of a complete physical examination. It is particularly important in patients with a history of such systemic diseases as diabetes, hypertension, and atherosclerosis. Patients with the human immunodeficiency virus, HIV, or the acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, are also at increased risk for retinal diseases. Evaluation of the retina may reveal the initial evidence of diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, macular edema, glaucoma, or age-related macular degeneration. Diagnosis and appropriate interventions can help preserve sight and prevent disease progression. Urgent indications for direct ophthalmoscopy include clinical suspicion of increased intracranial pressure, occluded retinal vessels, and retinal detachment. Any of these conditions or sudden changes in vision constitutes an ophthalmic emergency. The patient should be seen by an ophthalmologist immediately or should be sent to the emergency department. Think of the pupil as a window through which you can view the inner structures of the eye. The light rays from the ophthalmoscope pass through the cornea, pupil, and lens to focus on the retina, producing an upright, magnified image. The retina is located on the inner surface of the globe, opposite the pupillary opening. The color should appear red, orange, or brown, and varies from person to person. The direct ophthalmoscope consists of a handle, which contains the power supply and a light source, and a head, which contains the viewing window and lenses. The on-off switch adjusts the brightness of the light. The apertures include a large circle, a medium circle, a small circle, and a slit beam. It is best to use the ophthalmoscope at 80 to 90% brightness, with the small or medium circle, to reduce the patient's pupillary constriction. The ophthalmoscope contains a range of lenses with positive and negative diopters that compensate for refractive error in the examiner and the patient. If the patient has hyperopia, then the retina will be closer to the pupil than normal. If the patient has myopia, then the retina will be farther away from the pupil than normal. Adjust the lenses by turning the dial. Negative numbers focus on objects that are farther away, and positive numbers focus on objects that are closer. First, explain the procedure and tell the patient that direct ophthalmoscopy has virtually no risks. The patient may experience discomfort from the bright light shining into his or her eyes. Ask the patient to sit with legs uncrossed. Have the patient remove eyeglasses if present. Contact lenses will not affect the examination and may be left in place.
Darken the room to maximize pupillary dilatation. Note that the room is not darkened here for the purposes of the video. Designate a point at least 1 meter away for the patient to look at. Patients are better able to fixate on an image or object than a blank wall. Switch on the ophthalmoscope light and begin with the 0 diopter lens. You may use your contralateral hand to elevate the patient's upper eyelid. Always use your right eye to examine the patient's right eye, and your left eye to examine the patient's left eye, to avoid being nose to nose with the patient. Start by locating the red reflex, which is the reflection of light from the retina. Hold the viewing window of the ophthalmoscope to your eye. Position it about 30 centimeters from the patient's eye, slightly temporal to center, and shine light into the pupil. A diminished or absent red reflex could indicate an obstruction, such as from cataracts. Follow the red reflex as you gradually move closer to the patient. Turn the dial clockwise to decrease the diopters until you focus on the retina. Hold the ophthalmoscope as close to the patient's eye as possible, since this will optimize your view. You will be able to observe only a small area of the retina in the viewing window. Tilt the ophthalmoscope to visualize different areas. Find and follow a vessel as it increases in caliber, going back to its origin at the optic disc. The optic disc is located about 15 degrees nasal to the center of the retina and should appear yellowish-orange. The optic cup is a pale central depression in the optic disc. Axons of the retinal ganglion cells exit the retina at the optic disc to form the optic nerve. In the retinal vasculature, veins are thicker and darker than arteries. The fovea is the area responsible for the highest visual acuity. It is temporal and slightly inferior to the optic disc, and is surrounded by a more darkly pigmented region, called the macula. The cup-to-disc ratio, or the ratio of the optic cup diameter to the optic disc diameter, is normally 0.3. A higher cup-to-disc ratio, particularly a ratio above 0.5, may indicate glaucoma. Swelling of the optic disc can have multiple causes including papilledema, optic neuritis, and anterior ischemic optic neuropathy. Any of the conditions associated with swollen optic disc requires an emergency workup and evaluation by an ophthalmologist. Next, examine each quadrant of the retina, tracing vessels away from and back toward the optic disc. You may ask the patient to look in different directions to facilitate visualization of the corresponding part of the retina. For example, if you wish to view the upper right quadrant, ask the patient to look to the upper right. Non-proliferative diabetic retinopathy may cause microaneurysms, exudates, dot blot hemorrhages, and flame hemorrhages. The proliferative form of diabetic retinopathy features neovascularization. Hypertension can result in changes in the color and caliber of blood vessels, giving them the appearance of copper or silver wires. Arteriovenous nicking refers to narrowing or disappearance of the vein on each side of an arteriole. Cotton wool spots result from axons that were damaged by infarction and local ischemia. Occlusion of retinal arteries is usually caused by atherosclerosis or emboli and requires an emergency workup for systemic stroke. The appearance of a cherry red spot in the fovea is a sign of central retinal artery occlusion. Central retinal vein occlusion may result in retinal hemorrhages. An easy method of locating the macula is to ask the patient to look directly at the ophthalmoscope light. You may observe the foveal reflex due to pitting of the fovea. Because of discomfort from light shining directly onto the fovea, it is best to save this part of the examination until the end. The wet as opposed to the dry form of AMD involves vision loss caused by choroidal neovascularization. In direct ophthalmoscopy, the non-dilated pupil provides the clinician with a limited view of the retina. It is best used for screening rather than diagnostic purposes. If there is clinical suspicion of ocular disease, refer the patient to an ophthalmologist for a dilated fundus examination. Patients with cataracts may have a diminished or absent red reflex. To obtain the best visualization of the fundus, try reducing the size of the aperture in order to minimize light scattering.
It may not be possible to visualize the fundus in patients with dense cataracts. Refer patients with dense cataracts to an ophthalmologist. Although the fundoscopic examination is challenging for beginners, it becomes easier with practice. Take time to familiarize yourself with the ophthalmoscope before examining patients. Dim the room lights to maximize the dilation of the pupils and improve visual contrast of the fundus. Remember to first elicit the red reflex, as the red reflex indicates successful illumination of the retina. To locate the optic disc, make sure to approach the patient about 15 degrees temporal to center. If you are unable to visualize the retina, you may make small adjustments in your angle relative to the patient's visual axis. Technological advances include the development of instruments that facilitate examination of the retina by non-ophthalmologists. Some of these devices contain cameras. However, these new devices are not yet widely available. Direct ophthalmoscopy is an important screening tool that can be mastered with practice. It may be performed in minutes during the general medical examination and poses virtually no risks to the patient. Ophthalmoscopy allows the general practitioner to evaluate the retina for pathological changes, particularly in patients with common systemic diseases such as diabetes, hypertension, and atherosclerosis. Ophthalmoscopy can also help identify ophthalmic emergencies that require immediate attention.